As primeiras impressões a Israel são de impacto cultural, assombro histórico, mas também de surpresa a cada esquina. História e modernidade mostram a sua luz, mesmo a dos momentos mais tenebrosos. Venha connosco nesta viagem. Estamos aqui também numa infraestrutura que é famosa por algo que não é propriamente dos momentos também, por assim dizer, que traz melhores recordações àquilo que era o próprio Império Romano em si. Na verdade, nós estamos em frente a um hipódromo. Neste hipódromo aconteciam eventos, como nós vimos anteriormente, de pão e circo, onde os romanos se divertiam, mas também eles gostavam de ver muito sangue. Então, aqui morreram os primeiros mártires cristãos. Todos aqueles que se opunham ao sistema romano, que era rezar ao César Augusto, ao César de plantão, eles iriam morrer aqui lutando com bichos. Então nós temos a morte dos primeiros mártires cristãos e temos também um rabino chamado Akiva, importante para o judaísmo também. Como tantos outros momentos da história da humanidade, sangue inocente era derramado por estruturas políticas, sociais e religiosas que buscavam perpetuar a sua visão do mundo em terras distantes, por eles conquistadas. A vida humana pouco ou nada valia, especialmente para quem pertencia a classes sociais inferiores ou religiões não reconhecidas oficialmente. E aqui neste hipódromo de Cesareia Marítima, que sim, serviu para as corridas de quadrigas e de cavalos que tanto entusiasmavam o povo, mas também ficou marcado na história como o lugar onde os primeiros mártires cristãos foram lançados aos animais para serem devorados por causa da sua fé. É aqui onde também nós gostamos de questionar a necessidade clara que os impérios sempre tiveram ao longo da história de controlar duas coisas. A economia de um local, através dos impostos que eram obviamente utilizados para pagar, neste caso, a Roma, mas também controlar a religião. Isto significa que naquele tempo o cristianismo era uma religião que incomodava. Ainda não o sabiam, mas estava a nascer uma visão da relação do homem com o transcendental que ia mudar a face do planeta e viajar
deste cantinho do Império Romano até aos mais remotos lugares. Paradoxalmente, foram as perseguições e matanças destes chamados cristãos que desencadeiam uma fuga em massa para lugares onde viviam a sua fé em paz relativa. Anos depois, o colossal Império Romano rendia-se aos pés do cristianismo. Contrastando com a realidade de muitos museus e locais históricos em Portugal, surpreende o número elevado de visitantes em Cesareia Marítima, com a particularidade de ver famílias completas neste lugar. Nós estamos em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima foi construída por Herodes o Grande para homenagear a Marco Antônio. Repare que Herodes, devido à importância de Israel, de estar próximo à Europa, nós estamos no continente asiático, então Israel é considerado um país ponte entre a Ásia, a África e a Europa. E desde a época de Herodes, ele fez um porto aqui, reparem, um porto, aqui podemos ver esse porto, aonde ele vai trazer cinzas vulcânicas da Itália, vai mergulhar a cinza vulcânica aqui para formar essas barreiras. Reparem que ele descobre o concreto no ano 22 a.C. E ele vai fazer um porto de águas profundas aqui no Mediterrâneo. Esse porto, o comerciante que sai daqui em direção à Europa, ele chega um mês antes dos outros competidores do comércio. Então Herodes era um homem de grande ideia e de grande pensamento, que ele vai desenvolver o comércio da região. Tendo o Mediterrâneo como porta de acesso e criação de corredores comerciais, muitas foram as gerações e povos deste local que desenvolveram contactos com as mais diferentes culturas das mais diferentes épocas, como se pode atestar nas diversas descobertas arqueológicas que fazem parte dos museus desta cidade antiga. Uma das marcas romanas inesquecíveis são os aquedutos. Cidades como Cesareia só podiam manter a sua vivacidade e desenvolver com um constante e abundante fluxo de água potável, que percorria incessantemente estas autoestradas de um líquido que, em regiões como esta, valia ouro. Dos banhos públicos às latrinas, dos chafarizes às residências privadas, estes aquedutos faziam toda a diferença no dia-a-dia de cidades e vilas abrangidas, bem como nas áreas económicas existentes, tal como a mineração, a agricultura e jardinagem.
Estamos na Cesareia Marítima, cidade construída por Herodes o Grande. Do anfiteatro às suas prisões, passando pelo circo romano e o aqueduto que a alimentava. Deixamos para trás a cidade que deu origem à revolta judaica de 66 depois de Cristo. Fazemo-nos à estrada e rumamos a norte, ainda visivelmente entusiasmados com o que vimos. Aprendemos e documentámos daquela, em tempos, incontornável cidade. Esse entusiasmo depressa se deparou com uma história mais recente, contemporânea ainda de alguns, e com contornos nefastos quando analisada com isenção e à distância necessária. Nós estamos aqui em Atlit. Atlit hoje é um museu e, na verdade, aqui existiu um campo de concentração na época dos ingleses. Aqueles judeus que sobreviveram ao Holocausto e eles conseguem voltar para suas residências. Quando ele chega na sua residência, ele bate na porta e alguém abre a porta dizendo: o que você está fazendo aqui? Os alemães me garantiram que você morreu. E aquela pessoa fica sem saber o que fazer. O que ela vai fazer? Ela pensa: bom, eu vou para a terra prometida, a nossa terra dos judeus. Ela pega um barco, vem para Israel, só que nesse período Israel estava ocupada pelos ingleses a partir de 1917, Primeira Guerra Mundial. Os ingleses estão aqui e os judeus, ao chegarem aqui, eles prendem aqueles judeus e colocam em campos de concentração, que você está vendo um aqui, em Israel, ou levavam para a Grécia, onde também tinham campos de concentração. Imagina você que sobreviveu ao Holocausto, chega aqui, novamente ele vai separado, marido, mulher, vai passar por uma câmara, não era de gás, mas uma câmara de esterilização, e depois ele vai ser colocado em alojamentos. É por esses motivos que vão nascer os grupos que vão fazer terrorismo contra os ingleses, para expulsar os ingleses da Terra Santa e assim os judeus poderem ter a sua independência e poder voltar a viver em paz. E a pergunta é se alguém consegue imaginar o que é sobreviver ao Holocausto e à perseguição que foi a vida dos judeus na Segunda Guerra Mundial debaixo do jugo totalitarista nazi.
para depois voltar para as suas casas, não ter hipótese de as voltar a ter na sua posse e decidir vir para a sua terra de origem, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, e chegar aqui, ter a potência que ganhou a guerra àqueles que eram os meus perseguidores, neste caso, os ingleses, na minha própria terra, na terra dos meus antepassados, e colocarem-me num campo que em tudo se assemelha ao campo de concentração que eu tinha na Alemanha. O que é pensar em todos os meus familiares que morreram, que foram perseguidos, torturados, que sofreram experiências a nível médico que são completamente indescritíveis. Estar na minha própria terra, na terra dos meus antepassados e continuar a estar num campo de concentração. A pergunta que todos nós temos que fazer é: porquê que nas escolas não falam sobre esse colonialismo inglês que acabou por deter ainda mais aqueles que vinham de estar detidos? Porque é que nas escolas a comunicação social também não replica estas histórias de um horror que era perpetuado por aqueles que aparentemente eram os salvadores e os libertadores? É por isso que hoje mesmo nós temos que questionar o papel da comunicação social. Ainda hoje nós temos que pensar as histórias que nos contam nas escolas. Ainda hoje nós temos que questionar se realmente as coisas aconteceram exatamente como nos contaram ou se temos que nós próprios vir aqui conhecer a realidade que os donos da própria terra tiveram que voltar a viver. Uma realidade de perseguição e de prisão. O desafio será sempre que os maltratados de outros tempos não se transformem nos agressores dos tempos atuais. De novo na estrada, seguimos até uma das grandes cidades israelitas, Haifa, que foi parcialmente construída no local icónico e simbólico para o cristianismo, bem como o judaísmo, o Monte Carmelo. O seu nome deriva do hebraico Carmel, que significa jardim ou campo fértil ou ainda vinha do Senhor. E foi aqui que, segundo o relato bíblico, 2 episódios que ecoam nos dias de hoje aconteceram. O profeta Elias confrontando os profetas de Baal, e foi também onde a sunamita veio pedir auxílio ao mesmo profeta quando da perda do seu filho. Haifa é a terceira maior cidade israelita, com uma população mista árabe e judaica. Com um centro tecnológico de excelência, aproveita a sua baía para ter um importante porto industrial e uma refinaria de petróleo. Então estamos agora aqui num dos pontos mais altos do Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem uma história, e uma história que tem a ver com um profeta com uma ousadia provavelmente fora do comum. Estou a falar do profeta Elias. O episódio, aliás, a que me estou a referir, é o episódio em que Elias é confrontado com os profetas de Baal. E ele diz: ok, então vamos fazer um pequeno desafio, vamos pôr à prova. Quem for verdadeiro, a sua oferta será aceite pelo seu Deus. E os profetas de Baal aceitam esse desafio. Eles colocam a sua oferenda, cantam, fazem barulho e nada acontece à oferta dos profetas de Baal. Elias, em tom desafiador e com alguma ironia, diz inclusive: pois, como ele é Deus, deve estar ocupado. Falem mais alto, pode ser que ele não vos consiga ouvir. E obviamente nada aconteceu à oferenda que tinha sido colocada pelos profetas de Baal.
De seguida, Elias vai e coloca 12 de pedras, nessas 12 pedras ele derrama água, tem água lá dentro, e eis que um fogo vem do céu e consome toda essa água, em prova de que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E o mais curioso de tudo é que há quem diga que o nome de Belzebu, um dos nomes pelo qual é conhecido o diabo, o adversário, Satanás, vem precisamente daí, Baal-zebub, ou seja, o Deus das moscas. E depois da curiosidade do confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal, também importa recordar que, de alguma forma, isso aconteceu porque havia uma seca muito forte na terra de Israel. E o povo de Deus, que se tinha voltado para os deuses pagãos e para o deus Baal, nomeadamente, obviamente estava afastado do único e verdadeiro Deus, o Deus de Elias. O que é que acontece de seguida? Depois Elias manda o seu servo, o seu ajudante, de alguma forma, ver se vinha alguma nuvem, se a chuva já estava a chegar. Vai uma vez, ainda não. Duas vezes, nada. Até que à terceira vez, o servo de Elias corre e diz: olha, vejo uma pequena nuvem. E através daquela pequena nuvem, passado pouco tempo, a chuva voltou à terra de Israel e a seca acabou.